Meu amigo, o torcedor vascaíno não tem um dia de paz. Confronto das quartas de finais da Copa do Brasil definidos e o Vasco pode, se passar, pode pegar mais um clássico, né? O Vasco pode enfrentar o Fluminense porque daqui para frente não tem mais sorteio, é chaveamento. Se o Vasco passa pelo Botafogo, enfrenta o Fluminense. A gente tinha aí jogos, entre aspas, mais fácil, né? Na minha opinião, um Bahia, um Atlético Paranaense, mas caiu justamente o clássico Vasco e Botafogo. O Vasco tem grandes chances de avançar às semifinais da Copa do Brasil e tem chance também até de ser campeão, né? Copa do Brasil é um torneio imprevisível, vai muito do jogo, do momento. A gente teve os dois melhores times aí eliminados, né? Na minha visão, pelo menos, Palmeiras e Flamengo foram eliminados. E essa Copa do Brasil tá um pouco fácil aí para vencer. Tá, avisa pro Pedrosa que agora chegou o assunto Copa do Brasil, que eu tô sem falar com ele nessa parte. Olha aí, Pedrosa. Copa do Brasil, Vasco e Botafogo. Ainda bem que ela pediu pra você, porque tem gente que não pode nem falar de Copa do Brasil. Eu tô fora, mano. Toma! Já foi, né? Danadinho ele, né, Tardá? Ele não é danadinho? Olha aí, ó. Ontem rolou na CBF o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Vai ter clássico carioca. Ai, meu Deus, tanto tipo... Sério, Pedrosa? Sério? O Flavinic foi conferir, conta pra gente. Fala, Flavinho. Os 8 times em disputa conheceram o caminho para chegar à grande final da Copa do Brasil, que virou uma espécie de Copa dos Clássicos. O sorteio promoveu 2 clássicos regionais nas quartas de final da Copa do Brasil. Maior campeão da competição com 6 títulos, o Cruzeiro encara o grande rival Atlético Mineiro. E teremos também o clássico carioca entre Vasco e Botafogo. É um clássico, eu acredito que a torcida e mesmo para o espetáculo do futebol brasileiro, jogar um clássico numa quarta de final, um clássico carioca, é sempre interessante de assistir. E tivemos agora um jogo recente com o Botafogo, que não fomos felizes para o brasileiro, vamos tentar reverter a situação para o nosso favor. Na verdade é uma partida dificílima, é um adversário que vem num trabalho com o Diniz sempre monta times muito competitivos, com muita eficiência, com muita imprevisibilidade, e a gente vai trabalhar o máximo para que a gente consiga identificar as imprevisibilidades do adversário e consiga sair com resultado positivo. O clássico é sempre bom, né? É sempre bom para o dirigente, é sempre bom para os jogadores, para a torcida, é uma motivação maior para todos nós, né? O Botafogo vai decidir o confronto em casa. Os dirigentes ainda vão debater a possibilidade dos jogos serem no Maracanã. Obviamente que a gente vai sentar, né? A gente tem que entregar um clássico no jogo e, obviamente, com a segurança necessária. Amanhã a gente vai depender dos órgãos da CBF que eles ajudem para essa consolidação. O objetivo vai ser claramente jogar em São Januário, ok? É esse o objetivo do Vasco, mas não posso estender. Outro representante carioca, o Fluminense vai enfrentar o Bahia e decide o duelo diante da torcida. É muito importante, o Fluminense tem um retrospecto muito bom no Maracanã, acima de 50 mil pessoas. A gente viu o que a gente fez nos últimos anos, enfim, na Libertadores, a gente é muito forte em casa, então conta com o apoio da torcida para a gente fazer esse segundo jogo e vamos buscar essa vaga. Caso o Fluminense avance, encara Vasco ou Botafogo em um novo clássico carioca na semifinal. Corinthians e Atlético Paranaense completam os confrontos das quartas. As partidas serão no próximo dia 27 e em 11 de outubro. Quem passar de fase leva um prêmio de quase 10 milhões de reais. Muito bem, para deixar bem claro aqui, a dúvida em relação ao confronto do Vasco e Botafogo é em São Januário, não é no Newton Santos. Eu vi uma galera... Não tem dúvida, mas não, mas eu digo, o pessoal tava falando, é dúvida... Não. Sim. O Newton Santos é a casa do Botafogo, tá tudo certo. Sim. A dúvida era, na hora da sonora ali, a dúvida era São Januário, não é isso, Sim, Lucas Pedrosa? é porque parecia que o diretor de futebol do Botafogo tinha tido alguma dúvida sobre o primeiro jogo. Não tem dúvida, o jogo vai ser em São Januário, sem dúvida alguma. Eu acho que se não for, é uma loucura da diretoria do Vasco. Tem Mas que já ser tá lá. confirmado? Já tá confirmado. Os jogadores querem jogar em São Januário, o Vasco quer jogar em São Januário. Lembrando, o único clássico que o Vasco pode fazer dentro de São Januário é contra o Botafogo.
Então não faria sentido algum o Vasco mudar essa partida, seria uma loucura completa. Então, primeiro jogo em São Januário, segundo jogo no Newton Santos. É isso, Lucas Pedrosa? Perfeito. Muito bem. E aí, para quem não entende, pode jogar com o Botafogo em São Januário, porque as torcidas, elas são amistosas. Ali, vamos dizer assim, elas não têm uma tem coisa, rivalidade, não é truculento, né? A rivalidade não é truculenta. A rivalidade, obviamente, existe, mas é uma rivalidade mais saudável, posso falar assim? Como todas deveriam ser, né? Exato. A verdade é essa, como todas deveriam ser, onde as pessoas conseguem conviver como pessoas num ambiente que a gente está ali só para assistir um jogo de futebol. Mas a gente sabe que aqui no Brasil é quase impossível isso. Posso tirar uma dúvida rápida? Rapidinho. Se for em São Januário é 10%, 90%, como é que vai ser? No caso é 5,90, né? Tá. Porque São Januário só aí contém provavelmente 5%. no Newton Santos é a mesma coisa. Aí depende também das diretorias. Às vezes por uma questão... A diretoria do Vasco e do Botafogo são bem tranquilas, assim, entre si. Eu não sei o que a diretoria do Botafogo optaria. Até porque 10% no Newton Santos, a renda seria para o próprio Botafogo. Então... Ai. Vamos beber água, Tartar? Importante, né? Eu enxergo uma diferença técnica do Vasco para o Botafogo. O que não significa que o Botafogo já passou de fase, já pode se garantir na semifinal da Copa do Brasil, vai entrar para cumprir tabela. Não. Mas é um time que tem um investimento muito maior do que o nosso, é um time que está muito mais ajeitado. Por mais que o David Ancelotti, o novo treinador, tenha chegado recentemente, ele meio que deu continuação ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Renato Paiva e que deu certo na Copa do Mundo de Clubes. O Vasco, com o Diniz, melhorou, mas não performa no resultado. O Vasco tem mais posse de bola com o Diniz, valoriza mais a bola, finaliza mais, cria mais, mas com pouca efetividade. Então, nesse momento, o Botafogo é mais time que o Vasco. Está na Libertadores, está na Copa do Brasil, está no Brasileiro na parte alta, a gente está no sufoco lá atrás. Só que quando a bola rola, esses fatores todos que eu trouxe aqui, eles não entram em campo. Ah, mas o fulano é melhor do que o ciclano. Tá bom. Mas quem garante que o melhor no futebol vence sempre? Se alguém me provar que o melhor no futebol vence sempre, esquece. Botafogo é semifinalista. Tem jogo. E aí você tem que tentar usar as armas. O que significa usar as armas? Por exemplo, cara, é você ter um exemplo. São Januário, cabem só 20 mil, você vai destinar 10% para a torcida visitante e o BEP permite, é o único clássico que o BEP permite, é o Vasco e Botafogo, 2 mil botafoguenses, 18 mil vascaínos. Beleza. Jogo da volta no Newton Santos, ida 27 de agosto, volta 11 de setembro. 4.500 torcedores do Vasco, 10% da capacidade do Newton Santos. Fazer o quê? Ah, mas em São Januário, cara, a renda vai dar no máximo 1,5 milhão, 2 milhões, com muito boa vontade, subindo o valor do ingresso e tal. Legal. Esquece o lucro, esquece o dinheiro nesse momento. Porque sabe quanto vale a classificação para a semifinal? 9 milhões e 900 mil reais. Então não passa na cabeça do presidente Pedrinho vender o mando de campo e não passa na cabeça de muitos dirigentes do Vasco. Pedrinho, eu não sei o que pensa disso. Levar o jogo para o Maracanã por conta de valores. Ah, lá, se eu jogar no Maracanã, primeiro jogo a renda é minha, porque eu sou o mandante. Se eu boto 5 milhões de renda, cara, o Vasco vai ficar com 2, 2,5 no máximo de lucro. No máximo. E aí no Maracanã, um time tecnicamente bom, como é o do Botafogo, você tira aquele fator que pode desequilibrar. Jogar uma pressão para cima do Botafogo. Ah, mas só tem jogador rodado. Mas é diferente jogar em São Januário que jogar no Maracanã. Então, ainda não há definição, mas a tendência é dia 27, São Januário, e dia 11 de agosto, jogar no Newton Santos. Bom, galera do Vascão, é isso aí, rapaziada. Jogo decisivo de Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui em calendário, datas e muito mais, né, do Vasco da Gama, para a gente ver, fazer alguma projeção. Vasco nesse momento é o primeiro time na zona de rebaixamento. O Vasco tem 2 jogos a menos que o Vitória, um jogo a menos que o Grêmio, o Santos
e 2 jogos a menos que o Corinthians, né? O Vasco enfrenta no próximo jogo agora, é um confronto direto. O Vasco vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro. O Santos, que é um time muito fraco e venceu um dos melhores times, se não for o melhor time do campeonato nesse momento, que é o Cruzeiro, né? Venceu o Cruzeiro por 2-1, jogando fora de casa, jogando lá no Mineirão. Nada, né? Tira aí que o Vasco pode chegar lá e vencer o Santos na Vila Belmiro, que não é um bom time esse time do Santos, né? Neymar, coitado, joga sozinho ali, fazendo chover, e os caras não entendem muitas vezes o que ele faz. Aí vem Santos fora, Juventude fora e Corinthians em casa. Gente, o Vasco precisa somar pelo menos 5 pontos nesses 3 jogos. É pelo menos, né? Pelo menos. Porque o correto mesmo era 7 pontos. O interessante seria 7 pontos. 2 vitórias e um empatezinho. Aí o Vasco iria a 7, 20, 23, né? Iria a 23 pontos se ele conseguisse essas proezas aí, que é muito difícil. Depois o Vasco sai novamente para enfrentar o Sport. Estou falando de Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que no dia 27, Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil. E dia 31, Sport, Vasco, e depois o Vasco só volta a campo no dia 11 para enfrentar o Botafogo. Nossa, uma distância bem... 11 dias, cara. Vai ter o quê? Alguma data FIFA, alguma coisa aqui? 11 dias sem jogo? Caramba, acho que tem alguma coisa errada nesse calendário aqui, hein? O Vasco tem jogos atrasados, né? Pode ser que realoque algum jogo atrasado nesse período aqui, nesse buraco que vai ficar aqui. E aí, dia 14, o Vasco enfrenta... tem a questão se ele passar, né? De fase aqui, ele já joga. Mesmo assim, seria um intervalo muito longe. Mesmo assim, seria um intervalo muito longo. Dia 14/9 enfrenta o Ceará e dia 21 aí começa a bagaceira, né? Dia 21, Flamengo no Maracanã. Dia 28, Cruzeiro. E dia 2/10, Palmeirinha.